Beleza, nosso vídeo 2 aqui de CPC 16, questões da Fundação Getúlio Vargas. Então vamos para mais uma questão que foi cobrada aqui também no concurso para analista da Receita. Duas questões sobre estoques. Ó. O custo dos estoques de bens ou serviços produzidos segregados para projetos específicos, aqui ele foi mais direto, literalidade da norma, tá? Então para você ver aí que a FGV ela mescla questões envolvendo cálculos, né, estoques e questões que envolvem a literalidade da norma. Nesse caso, os itens 23 e 24. Ó. Custos de estoque de itens que não são normalmente intercambiáveis e de bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos deve ser atribuído pelo uso da identificação específica dos seus custos individuais. Tá? Porque aqui, pessoal, o que é... custos de estoques de itens que não são normalmente intercambiáveis. Normalmente intercambiáveis é que pensa em coisas mais simples, estoques de mercadoria mesmo, tá? Então lá numa farmácia, remédio, aquilo tá toda hora saindo, entrando, né? Paracetamol, não sei o que. Então, cara, aquilo ali normalmente tá toda hora circulando. Agora, quando é um projeto específico, tá? Imagina aí, cara, indústria naval, assim, para um navio, né? Cara, você estoque de navio, não tem 10 mil navios lá, não é um negócio, sabe? Às vezes é algo específico, encomendado, é um projeto que às vezes demora 2, 3 anos para ficar concluído. Então a gente usa, né, a identificação específica dos custos individuais. Por quê? Cara, porque é um negócio que é possível você identificar. Agora, quando essa loucura de mercadoria para revenda, não tem como fazer isso, sabe? E aí o que ele fala? A identificação específica do custo significa que são atribuídos custos específicos a itens identificados no estoque. Esse é o tratamento apropriado de itens que sejam segregados para um projeto específico, independentemente deles terem sido comprados ou produzidos. Porém, quando há grandes quantidades de itens de estoque que sejam geralmente intercambiáveis, a identificação específica de custo não é apropriada, óbvio, né? Em tais circunstâncias, um critério de valoração dos itens permanentes dos estoques deve ser usados, tá? Então, esses projetos específicos aqui, pessoal, geralmente estão relacionados a ativos qualificáveis. O que são ativos qualificáveis? Eu acabei de dar um exemplo aí, navios, aqueles ativos que demoram um tempo para ficar, um tempo considerável, né? Para ficar pronto para uso. Então, um tempo de produção muito grande, tá? Então, um tempo considerável de produção, avião, navio, essas coisas. Legal? E aí, ele só queria aqui, né? Ó, custo de estoque de bens para projetos específicos. Então, gabarito aqui está uma questão mais fácil, né? A gente usa o identificação específica. Tá? Agora, dos que são geralmente intercambiáveis, que a gente usa, né? Esses critérios de valoração, que é o custo médio ponderado, que pode ser fixo ou móvel, o EPS ou PEPS. Tá? Então, esses aqui são para esse tipo, né? Normalmente intercambiáveis. Tá? Que é tanto giro ali no estoque que eu preciso ter uma forma, tá? de metodologia ali para mim conseguir chegar, né, no valor do estoque, tá? Vamos mais uma. Agora essa aqui cobraram para auditor da Receita, tá? Uma entidade vende canetas personalizadas. Então, olha aqui, galerinha. Começou um monte de números e datas, tá? Ó, aí, qual é a primeira coisa? Você vai lá para a última linha, ó. Assinar a opção que indica, ó, o quê? O valor contabilizado como estoque em 31/1/0. Cara, fala sério. Então, é momento 1 ou momento 2? Ó, 31. Quando que ela adquiriu? 1/1, tá? Então, já aconteceu deles colocarem tudo isso aí e chega aqui no final, ele pede assim, ó, assinar a opção que indica o valor em 1/1. Cara, tem um monte de informação aqui que não precisaria, tá? Então, toma cuidado. Às vezes parece um monstro a questão e, na real, 90% do que tá ali não precisa, tá? Então, se ele te pedisse em 1/1, você só precisa lá ver quanto que foi a compra, se teve frete, aquela tranqueira lá. Agora, como ela quer o valor contabilizado como estoque em 31, então isso aqui é momento 2, lá no data de encerramento,
o valor, a mensuração desse negócio, quanto que eu tenho no estoque e quanto que vale. Então, eu preciso ver todas as entradas e saídas e organizar esse negócio. Eu acho que eu coloquei aqui, ó, isso, porque é tanto detalhe, né, eu coloquei pra gente. Então, primeira situação, eu preciso, é muito parecido até com aquela questão de Cefaz Minas, né, que nós vimos no vídeo anterior. Então, qual foi o preço de compra? Ó? Não havia estoque, em 2 de janeiro ela adquiriu 500 unidades. Deixa eu só ver um detalhe aqui daquela questão. Olha aí, galerinha. Cefaz Minas, ó, em 31 não havia calculadoras no estoque. Aqui, uma loja vendia calculadoras. E aí cobraram. Agora, ó, vende canetas. Em um ano. É semelhante ou não é? Então, ó, semelhante com a questão que foi cobrada em Cefaz Minas. Essas provas foram muito próximas, tá? A Cefaz Minas veio antes, se eu não me engano, e depois veio Receita. Salvo engano, tá? Porque é tanta prova. Mas elas foram próximas, o fato é isso. Foi Cefaz Minas. Eu acho que foi antes, porque eu lembro que a discursiva, né, tinha um impacto aqui. Eu acho que foi antes Cefaz Minas e depois eles vieram com Receita Federal. Então, por isso que eu te falo, é importante a gente resolver as questões, né, porque elas tendem a ser muito parecidas em algumas exigências, especialmente essas que são mais complexas. Isso aqui o cara monta um modelo, lembrei que o cara é Jaiminho, né? FGV Jaiminho. Os examinadores não têm condições de estar toda hora inventando um novo modelo de questão. Isso aqui demanda um tempo absurdo para você conseguir fazer uma questão dessa. Então ele monta, aí era caneta, agora é calculadora, ele muda os números, ele já tem até um Excelzinho lá que provavelmente ele usa, entendeu? E assim vai, tá? Então vamos lá, galerinha. Preço de compra 5 mil, ó, em 2 de janeiro ela adquiriu 500 unidades de canetas de personalização e venda por 6 mil para pagamento em 3 meses. Se as canetas tivessem sido adquiridas à vista, o custo de estágio seria de 10. Então é isso. Sempre você vai pegar o valor à vista. 500 vezes 10, então vai dar ali, ó, 5 mil. Tá bom? Sempre pega o valor à vista. Eles têm a prazo é tanto, à vista é tanto. Tá? Pega o valor à vista. Aí depois teve frete, seguro e material. Ó. Na data da aquisição, a entidade correu gasto com frete seguro, 800 e 700. Tá? Então a gente soma lá, 800 e 700. Depois, para a personalização das canetas, são gastos 1.000 em material. Isso é um custo diretamente atribuível. Entra R$1.000 lá também. Além disso, é utilizada uma máquina que foi adquirida por 10 mil e tem capacidade estimada em 5 mil canetas. Cara, aqui tem um detalhe brutal, né? Além disso, é utilizada uma máquina que foi adquirida por 10 mil e tem capacidade estimada em 5 mil canetas. A máquina é depreciada de acordo com métodos benefícios gerados e a entidade não considera valor residual. Tá? Então, aqui, meus queridos, o que entra aqui esse negócio da depreciação? Acho que até coloquei aqui, vamos ver. Aqui, ó. Os custos de transformação, item 12, tá? Professor, qual é a ideia dessa depreciação aí? Os custos de transformação de estoques incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas com as linhas de produção, como pode ser o caso de mão de obra direta. Também inclui a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, sejam incorridos transformar os materiais em produtos acabados. Os custos indiretos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes, independentemente do volume de produção, tais como a depreciação e a manutenção de edifícios, instalações fabris, máquinas, equipamentos e ativos de direito de uso utilizados no processo de produção e o custo de gestão e de administração da fábrica. Os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que variam diretamente. Então, ele explica aqui, né, os custos fixos e variáveis. Então, veja, pessoal, que a depreciação entra, né, nesse processo de custo de transformação de estoques. Nesse caso, sim, a interpretação é do item 12, tá? Então, o bem é empregado diretamente na produção. Então, quando o bem é empregado diretamente na produção, a depreciação entra no custo. Isso aqui, quem estuda contabilidade de custo tem mais facilidade, né? Porque tem uma relação com contabilidade de custo. Então, quem manja de custos, isso aqui não é tão novidade. Agora, quem ainda não estudou custos na vida,
aí fica um pouco perdido nesse aspecto aqui, tá? Complexidade da contabilidade, né? Nesse ponto. Então aqui, galerinha, 10 mil dividido por 5 mil lá, né? Ó, então ela tem, ó, além disso, utilizar na máquina foi adquirido 10 mil e tem capacidade de 5 mil. Então, 10 mil dividido por 5 mil, vezes o número de 500 canetas. Tá? Então, a gente vai chegar ali no custo da depreciação, que vai dar quanto? Ó, 10 mil dividido por 5 vezes 500, R$1.000. Então, o custo total de 8.500. Como são 500 canetas, a gente precisa do custo unitário, 8.500 dividido por 500, a gente vai chegar no custo unitário de 17. Tá? Esse é o custo. Como tem as saídas, as vendas, a gente precisa verificar aí o valor realizável líquido. Tá? Então, qual é o valor realizável líquido? Os R$20 lá da venda, menos, tá? Os R$2 de comissão. Provavelmente ele fala lá 10%, vamos dar uma olhada. Armazeno, prontos, eram de 1.500. Lembra aí, né, que os gastos com armazenamento, mesma ideia que caiu na outra questão lá do Cefaz Minas, né, das 500, esse gasto com armazenamento. Lembra que esses gastos só entram se for falado que está relacionado entre um processo produtivo e outro. Olha lá, até vamos voltar aqui, ó, naquela questão. Ó, exemplo de itens que não são incluídos nos custos, gasto com armazenamento. Agora, só vai entrar se ele falar gastos com armazenamento necessários ao processo produtivo. Então, se a questão colocasse aqui, ó, os gastos com armazenamento necessários, aí entraria. Como ela não fala, só fala gasto com armazenamento, então não entra no custo do estoque. Não entra no custo de estoque, tá? Esses gastos com armazenamento. Tá? Então, isso aí é o que? É despesa. Despesa. Aliás, ele até poderia pedir aqui, qual o valor da despesa reconhecida? Mas a gente só vai se atentar para o que é despesa aqui. Tá? O que mais que nós temos de despesa? A depreciação, por exemplo, não entrava como despesa. A comissão de vendedores, cadê a comissão? Estarem com qualidade. Após pronto, 50 canetas foram descartadas, estarem com qualidade inferior ao esperado. Né? Isso aqui são perdas, né? E em 31 dias, as canetas foram colocadas à venda por 20. A entidade destina os vendedores. Aqui, ó, comissão, 10%. Então, isso aqui é despesa também. Beleza? Então, tem coisas aí que são despesas. Vamos lá, simbora. Então, o valor realizável líquido é o 20 menos 2, 18. Então, custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor. Então, 17 aqui é um menor, ó. Massa? E aí, a questão informa como uma perda de 50 canetas. Então, esses 850. Então, qual é o valor contabilizado aí como estoque? Então, vai ser lá o custo total, 8.500, né? Menos os 850. Tá? Ela poderia perguntar lá, qual o lucro da operação? Sim, foi o que ela fez lá na questão da Cefaz Minas. Tá? Beleza? Então, ficamos aqui com gabarito opção C, né? Porque ela aqui, ó, é uma opção que indica o valor contabilizado como estoque. C, 7.650. Vamos lá. O que nós podemos observar aqui depois, fazendo esse contraponto daquela outra questão com essa aqui? O modelo é muito parecido. Qual foi o detalhe aqui? Depreciação, que entra no custo ali. Foi um item pesado que ele jogou aqui dentro. E agora ele quer o quê? O valor contabilizado como estoque, ele não quer o lucro. Então, ele deu uma simplificada, porque lá ele colocou várias operações, vários lucros, e o detalhe era que você precisava, numa das operações lá, o valor realizável líquido era menor, né, que o custo do estoque. Aqui ele não entrou em várias vendas, só uma venda. O que eles podem pedir aqui também? Né, numa futura questão, talvez até tenha aqui, que eu não lembro de todas as questões, mas a gente vai avançando aqui. Ele pode pedir impacto no resultado, em termos de despesa, por exemplo. Tá? Então, o armazenamento ali
essa perda das canetas é despesa, a comissão é despesa, então ele poderia pedir o total de despesas reconhecidas no resultado. Então, a mesma ideia, só que com outro pedido, né? Total de despesas reconhecidas no resultado em XR. Muita gente ia colocar a depreciação como despesa. Então, ele pode, numa futura questão, o examinador colocar, em vez de caneta, lápis, tá? E te pedir essa parada aqui. Então, fica presente para esse tipo de questão aqui. Massa, né? Outra coisa, galerinha, aqui, essa questão do preço à vista, ó. Tá? Mais uma observação ali, ó, que ficou faltando eu falar. Ó. A entidade geralmente compra estoques condição para pagamento a prazo. A negociação pode efetivamente conter elementos de financiamento, como, por exemplo, a diferença entre o preço de aquisição, condição normal de pagamento e o valor pago. Essa diferença deve ser reconhecida. Tinha mais essa despesa aí, ó. Despesa de juros durante o período do financiamento. Tá? Então, o preço à vista era de 5 mil, né? E o a prazo era 6 mil. Então, esses 1.000 aí é o quê? Despesa financeira. Aqui, ó. Ano, adquiriu 500 unidades, 6 mil. Para pagamento em 3 meses. Se as canetas tivessem de greve, o custo unitário seria de 10 vezes 500, 5 mil. Então, essa diferença de 6 mil a prazo para 5 mil à vista é o quê? Um custo financeiro, né? Embutido. Tá? Então, vai rolar aqui, isso aí a gente estuda mais no CPC 12, né? O que a gente chama de essa diferença de um ajuste a valor presente. Então, nós calculamos aí esse encargo financeiro a transcorrer, e aí, 3 meses, então, todo mês a gente vai registrando essa despesa por competência. Massa? Top demais, cara. Fala sério, esse negócio é lindo. Depois que você vai pegando a manha, e se não tem as manhas, não entra não, né? Sem instrução de um profissional. Doce, doce como mel. Vambora. Uma empresa comercial vende pacotes de um produto. O estoque de pacotes está registrado em 31 de dezembro a um custo de 50 conto. Durante a auditoria, os auditores observaram que o preço de venda subsequente de cada pacote em 15 de janeiro era de R$40 cada. Ainda nesse dia, uma diligência revelou que durante o levantamento físico do estoque, um vazamento de água danificou parte do estoque, que é base da empresa. Consequentemente, a empresa gastou um total de 15 pratas por pacote para consertar e reaplicar cola nos pacotes. O valor realizável líquido e a redução, perda do estoque equivalem. Write down. E aí, write down. Você sabe o que é o write down? Vamos lá. Vamos revisar a teoria do CPC. Ó. O custo dos estoques pode não ser recuperável. Isso aqui, pessoal, é o teste de recuperabilidade no contexto dos estoques, tá? Então, os estoques, quando a gente vai lá no CPC 01, você vai ver que os estoques não estão no escopo. Não estão no alcance do CPC 01 os estoques. Mas por que será que os estoques não estão no alcance? Aliás, isso aí já foi cobrado em prova. Era simples, assinar a opção que indica uma classe de ativos que não está no alcance, né, da recuperabilidade do CPC 01. Gabarito estoques. Porque ele não segue a norma CPC 1, NBCTG 1. Por quê? Porque aqui, galerinha, nas normas, no CPC, sempre que tem uma norma específica, ela prevalece sobre a outra genérica. Então, redução ao valor recuperável de ativos, de uma maneira geral, genérico. E aí, geralmente, bem no início, tem objetivo e alcance. Justamente para facilitar, né, quem maneja lá as normas, para dizer, olha, esses determinados ativos aqui não estão no alcance. E ela fala assim, ó, estoques, sob o alcance da norma 16. Então, o cara já sabe, estoques, a gente precisa observar o que está na norma 16. Então, onde que está a recuperabilidade dos estoques? E por que estoques não segue, né? Porque nós não temos um valor recuperável, que é o uso, né, justo líquido das despesas de venda. É um pouquinho diferente porque tem uma mensuração ali que se chama valor realizável líquido. Tá? Então, é a mesma ideia. Tá? Só que
baseado, né, da redução a valor realizável líquido, que é chamado, né, desse write down aí. Beleza? Então, tá vendo com a recuperabilidade? É a mesma ideia. Se os estoques estiverem danificados, se tornarem total ou parcialmente obsoletos, ou se os preços de venda tiverem diminuído. O custo dos estoques pode também não ser recuperado se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para realizar a venda tiverem aumentado. A prática de reduzir o valor do custo dos estoques para regulador é consistente com o ponto de vista que os ativos não devem ser recuperados por quantias superiores àquelas que esperam serem realizadas com a sua venda. Tá? Então, é o teste de recuperabilidade para estoques. Beleza? Então, voltando aqui, galera. Então, o que é o valor realizável líquido? O preço de venda estimado lá, né, no custo normal dos negócios. Então, nesse caso, ó, vende, só que o custo 50, durante preço de venda é 40. Então, nós vamos ter o valor realizável líquido vai ser os 40. E aí, nesse dia, uma diligência revelou que durante o levantamento físico do estoque, o vazamento da água danificou o par do estoque. Então, a empresa gastou um total de 15 por pacote para consertar e reaplicar cola. Tá? Então para concretizar essa venda, a gente vai precisar deduzir aí esses 15 conto, né? E além disso, pessoal, nós temos, né, a questão da 50, que é o custo, e o valor realizável líquido é 40. Então, a gente precisa fazer essa redução, né, de 10 aí ao valor realizável líquido. Tá? Então, o que ele está pedindo aqui? O valor realizável líquido e a redução, perda do estoque. Então, a redução é de 10, né? A redução é de 10. Não, calma aí. Vamos lá. O valor realizável líquido, 14,40, menos os 15, o valor realizável líquido, 25. Né? 25. E as perdas, caramba, bicho, é 10 mais os 15. Né? Que sacanagem. Até na hora de interpretar, né, os caras põem detalhezinho ali. Porque ele pede o total, né, a redução, perda do estoque. Então, a gente tem que considerar não só os 10 lá. E, cara, veja que ele coloca na opção A, cara. Que sacanagem, né? Eu tinha, pessoal, agora eu vou trazer aqui uma... Eu tinha um medo de opção A, tá? Mas eu não quero transportar isso, mas só para te passar uma experiência que eu tinha. Chegou um momento que eu tinha medo de marcar a opção A, cara, mas não precisa ficar com medo, tá? Mas é que dá um frio na barriga quando você marca a opção A nesse tipo de questão. Porque ela é simples, ele mantém um detalhezinho, porque ele pediu a redução à perda do estoque, porque tem as 10 aqui da redução ao valor realizável líquido, mais os 15, né? Então, fica 25 também. Massa? Caramba, bicho. Entenderam? Então, resumindo, ó, o valor realizável líquido, a venda menos os 15, porque eu precisei colar lá para conseguir vender, senão não ia conseguir vender. Então, 25. Tá? E as perdas, aqueles 15 lá da cola, mais a diferença dos 50 para o 40, que é o write down aqui. Tá? Então, se ele te perguntasse assim, ó, a redução ao valor realizável líquido, aí seria 10. O problema é que colocou assim, ó, a redução, ele ainda colocou perda. Eu acho que ele pensou assim, cara, isso aqui vai gerar até recurso, então eu vou colocar perda aqui. Então, esse parênteses aqui salvou um pouquinho, porque aí tu tinha que se ligar, né, nos 15 mais os 10, tá, da redução. Tá? Então, o gabarito aqui ficou opção E. Massa essa questão aí, muito boa mesmo. Uma empresa varejista de eletrônicos compra computadores de fabricante e os armazena em depósitos antes de serem entregues em suas diversas lojas. A empresa, então, transfere esses computadores entre armazéns internos, gastando 100 mil. Ainda após transportá-los até uma de suas lojas, acabou incorrendo em mais uma transferência entre lojas, do valor de 20 mil, considerando-se as informações apresentadas, os custos dos estoques. Então, aqui, pessoal, são... primeiro, uma empresa varejista, ela compra computadores e um fabricante armazena em depósitos. Então, nós temos armazenamento em depósitos antes de serem entregues em suas diversas lojas. Tá? Então, esse armazenamento aí é um custo. Por quê? Porque ele é um custo
para trazer o estoque à condição e localização atual. Então, ele é necessário para que o estoque chegue à empresa. Ó. O varejista compra computadores e os armazena em depósitos antes de serem entregues em suas diversas lojas. Então, esse armazenamento aqui faz parte do custo. Aí depois tem uma segunda situação. Então, aqui é a primeira situação. Ó. A empresa, então, transfere... Ó, aqui é a segunda situação. Ó, segunda situação. Transfere esses computadores entre armazéns internos. Aqui é despesa. Muito boa questão também, cara. Então, aqui, ó, para a gente usar código de cores. Essa primeira situação é um custo. Tá entendendo? A empresa, ela compra computadores e armazena e depósito antes de serem entregues em suas diversas lojas. Tá? Então, a empresa aqui, ela tem várias lojas espalhadas aí. Tá? Então, aqui é a empresa, a matriz. Vamos colocar matriz. Aí a filial 1, filial 2, as filiais. Isso é muito comum, tá? Em lojas essas de móveis da vida, assim, Magazine Luiza, acho que é uma das mais... Magazine Luiza, assim, tem móveis, eletrodomésticos, essas porra, tá? Então, ela tem um grande, na verdade, ela tem vários centros, né, de distribuição em todas as regiões, centros logísticos de distribuição, tá? Então, ela compra lá dos fabricantes e vão para esses centros logísticos. E aí, depois, ela distribui para as filiais. Né? Filial que está lá no shopping. Você vai lá, Magazine Luiza no shopping. Então, aquela lá é uma filial. A filial que está lá no centrão, lá. Não? Aquela lá é uma outra filial. Então, são duas situações. Essa primeira situação que ela pega, né, tem a matriz e dela tem lá um centro de distribuição. Daí esse centro de distribuição, ela compra, manda para o centro de distribuição e o centro de distribuição vai mandando, né, para suas filiais. Geralmente são vários centros de distribuições. Tá? E aí depois, ó, a empresa então transfere os computadores entre armazéns internos, gastando 100 mil. E aí aqui é despesa, tá? Esses armazéns internos aí. Ainda após transportá-los até uma de suas lojas, acabou incorrendo em mais de uma transferência entre lojas no valor de 20 mil. Considerando as informações apresentadas, os custos dos estoques. Vai ser... Quanto que ela gastou ali na primeira coisa? A empresa, então, transfere... Empresa varejista, compra computadores e os armazéns de depósitos serem entregues às diversas lojas. A empresa, então, transfere os computadores entre o armazém interno, gastando 100 mil. Ainda após transportá-los até uma de suas lojas, acabou incorrendo em mais... não, pessoal, a situação 2 é aqui, ó. Agora eu entendi. Após transportá-lo, transfere entre armazém gastando 100 mil. Ainda após transportar até uma de suas lojas, acabou incorrendo mais. Essa aqui, ó, que é a situação 2, tá? Transferência entre lojas. Então vai ser 100 mil de custo e despesa aí de 20 mil. Então, 20 mil despesa e 100 mil de custo, tá? Gabarito fica qual? Se manterão independente, manterão 200, reduzirão 100 mil, aumentarão em 100 mil, os custos aumentarão em 100 mil e as despesas em 20. Gabarito opção E. Beleza? Beleza, vamos continuar aqui na nossa resolução de questões FGV sobre estoques, né? Norma 16. CPC 16. Em 5 de janeiro, X0, ó, já colocou datas, um monte de números, o que você faz? Vai direto lá para não perder muito tempo analisando, tá? Assinar a opção que indica o valor total do estoque em 28 de fevereiro, tá? Então, teve um monte de situações, ela comprou, vendeu, e ela quer o valor do estoque lá. Então, quando compra e vende, você já sabe que tem que verificar o custo, valor realizável líquido dos dois, o menor. Tá? Então, vamos lá. Primeiro lugar, adquiriu 100 unidades de produto. Né? Então, a entidade adquiriu 10 mil estoque, valor que valia 100 unidades de produto. A entidade correu em custo de transporte seguro, do valor de, respectivamente, 2 e 4. Então,
vai entrar ali esse valor, 10 mais 2 mais 4, então 16 mil. Tá? Fechou. Além disso, comprou um móvel para armazenar estoque por 2 mil, com vida útil estimada em 2 anos. Tá? Esse armazenamento sempre ela coloca, né? A gente já sabe que isso aqui não entra. Armazenar o estoque, só se ela dizer, né, que é necessário entre uma fase de produção e outra, que não é o caso aqui. Beleza? Aí depois, a entidade paga aos seus vendedores a comissão de 10% sobre o preço de venda por cada unidade vendida. Então, aquela questão para a gente ver a questão aqui de valor realizável líquido, né? E aí, em janeiro X, a entidade vendeu metade do estoque. Então, se ela comprou 50, ela vendeu 50, né? Vendeu metade, 50 unidades. Vendeu 50 unidades, então sobrou 50. Ó, sobrou 50 unidades. Então, eu já sei, ó, ela quer o total do estoque. Então, a quantidade, 50. Agora eu preciso fazer o valor, né? Em janeiro, a entidade vendeu metade do estoque. Em fevereiro, no mês, 10 unidades foram vendidas. Então, sobrou 10. Aí depois ela vendeu mais 10 unidades. Então, sobrou 40 unidades. Agora sim. Então, aqui, na real, sobrou 40 unidades. Então, lá no final, a gente vai aplicar aqui o valorzinho e vai chegar no gabarito. Agora, a gente precisa ver aqui, ó, custo, valor realizável líquido. Né? Beleza? Então, precisamos do valor unitário, né? Então, custo ou valor realizável dos dois menor. Bem, o custo, quanto que é, galerinha? 16.100 unidades. Então, vai dar 160 dividido por 100. Então, 160. Esse é o custo. Fechou? Então, sem maiores problemas. E qual é o valor realizável líquido? Bom, então ela fala aí, diz comprou um móvel, vida útil, vamos para os vendas. Em janeiro, a entidade vendeu metade do estoque por 200 cada. Em fevereiro, X0, o preço unitário passou a ser 150. Então, ela fala aí que em fevereiro, né, passou a ser 150. Tá? Mas aqui, meus queridos, tem essa questão da comissão, né? O que é o valor realizável líquido? É o valor de venda menos os gastos necessários para concretizar essa venda. Então, nós temos essa comissão de 10% aí. Então, a gente vai pegar os 150 menos 10%, que é 15. E aí vai chegar em 135. Então, aqui era o detalhezinho da questão. Então, o valor realizável líquido, 135. Então, como o valor realizável líquido é menor do que o custo aí de 160, nós vamos utilizar aqui, então, 135. 40 vezes 135 vai dar 5.400. Gabarito, opção A. Todo errado para marcar a opção A, mas a gente segue firme e forte. Fisco de Estado do Amazonas cobrou o seguinte: uma entidade adquire mercadorias para revenda no valor de 50 mil à vista. Então, outro modelo que pode cair é débito e crédito, né? Então, ela adquiriu mercadorias para revenda. Então, quando é mercadoria para revenda, o ICMS é recuperável. Aqui é uma questãozinha de operação, né, com mercadorias mais básicas que envolve estoques também. Então, tem relação, né? Então, se o ICMS ele é recuperável, então o que vai acontecer? A gente vai aumentar o estoque, a gente vai colocar o que é recuperável dentro de uma continha, nesse caso ICMS, né? A recuperar, é um direito que eu tenho ali, então manda para o ativo. E aí, à vista, né? Foi à vista? À vista. Então, crédito caixa. Onde é que tem isso aí? Estoque ICMS é recuperar, caixa. Estoque ICMS é recuperar, ICMS é pagar. Então, a opção B aqui já está fora. Estoque ICMS é recuperar, caixa, pode ser. Estoque ICMS é recuperar, caixa, pode ser. Estoque crédito ICMS a pagar, porra nenhuma. Então, temos... Aqui é crédito, né? Então tá errada também. Então, tem duas aí. Estoque ICMS é recuperar, crédito caixa. Agora, a gente precisa dos valores, já que temos duas opções. Tá? Então, quanto que foi ali? Estoques. O
o imposto ele tem que ser, ele está incluso, né? Então a gente tem que tirar. Então o valor do estoque aqui é 50 mil menos o ICMS de 18%, tá? Que vai dar 8 vezes 5, 4, 9 mil, né? Então 9 mil aqui, 41 e pagou 50. A soma dos débitos igual a soma dos créditos no lançamento de segunda fórmula, é isso? Não, você vai lá, primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula. Terceira fórmula. Tá? Belezitia? Fato modificativo, permutativo, fato permutativo, lançamento de segunda fórmula. Massa. E aqui ficamos com a opção D. Terceira fórmula. Que segunda fórmula, porra nenhuma. Terceira fórmula. Primeira, um débito e um crédito, um débito, dois crédito, dois débito e um crédito. Terceira fórmula, é isso, né? A gente fica até enferrujado. Isso aqui quase não cobram mais, né? Essa parte aqui. FGV não tem cobrado muito essa partezinha mais básica aqui. Mas vá que cobra, a gente já sabe, né? Então ela poderia cobrar uma opção, né? Vai ter um lançamento de segunda forma, um fato permutativo, né? Correspondente a um lançamento de terceira forma, sei lá. Então a gente já fica ligado aí nesse processo. Assinar a opção que indica um exemplo de itens que não são incluídos no custo do estoque. Amém. Uma questão simples, né? Da banca. Custo com seguro, custo diretamente atribuído, transporte, imposto de importação e outros não recuperáveis entra, né? Então, clássico item 11. Não sei se eu coloquei aqui, ó. Então, o que entra, ó? Imposto de importação e outros tributos, certos recuperáveis, bem como os custos de transporte e seguro, mas e outros diretamente atribuíveis, descontos comerciais e abatimentos devem ser deduzidos e exemplos de custos não incluídos, e aí tínhamos aí o valor anormal. Então, gabarito, ficamos com opção D, bem mais de boa essa aí, né? No balanço patrimonial, as contas do ativo são organizadas em dois grandes grupos, de acordo com o prazo de realização deste ciclo operacional da entidade. Em geral, itens adquiridos para estoque, com objetivo de comercialização, devem ser classificados como... Onde que a gente classifica, pessoal, os estoques, como regra aí? Ativo circulante, né? Então, é isso. Beleza? Então, sempre vai ser circulante quando a realização, né, desses estoques vai ocorrer em até 12 meses, tá? Então, essa é a regra. E a questão fala assim, ó, em geral, né? Então, não tem muito o que fugir aí. Beleza? Agora, professor, eu posso classificar o estoque como ativo realizável a longo prazo? Sim ou não? Sim. Então, aqui, ó, pode também, se a realização, né, for maior lá, né, que até 12 meses, circulante, após 12 meses, aí vai ser realizável a longo prazo. Tá? Então, pode também, mas em geral, essa é a regra. Regra dos estoques é no circulante, porque ele está ali mais disponível para negociação imediata, nessas coisas. Beleza? Então, questão mais simples. Uma fábrica produz e vende camisetas. O custo unitário de produção de camiseta é 16. No processo de fabricação de 200 camisetas, houve um erro e metade delas saiu com defeito, de modo que não poderão ser utilizadas. Está a opção que indica o reconhecimento das camisetas da fábrica em suas demonstrações contábeis. Tá? Aqui, vamos ver se eu coloquei, ó, item 34. Ó, quando os estoques são vendidos, o custo escriturado desses itens deve ser reconhecido como despesa do período em que a respectiva receita é reconhecida. Tá? Que custo escriturado isso aqui? É o custo da mercadoria vendida. Né? Então, quando os estoques são vendidos, o custo escriturado desses itens deve ser reconhecido como despesa do período, que é esse custo da mercadoria vendida. Então, a gente debita CMV e dá baixa no estoque. Tá? Isso aqui vai para o resultado, demonstração no resultado do exercício, e dou baixa lá no saldo do estoque no balanço patrimonial. A quantia de qualquer redução dos estoques do valor realizável líquido e todas as perdas de estoques devem ser reconhecidas como despesa do período em que a redução ou perda ocorrer. Tá? Então, aquela redução,
Isso aqui é aquele item, inclusive, daquela questãozinha lá. Lembra que ele falou, ó, redução e botou entre parênteses perdas do vídeo passado? É daqui, ó, que a gente somou, né, 10 mais 15 dava 25, lembra? Então é disso aqui que ele está falando, ó. Ó, o valor realizável e todas as perdas dos estoques. A quantia de toda a reversão de redução de estoque, no aumento do valor realizável livre, deve ser registrado com redução do item que for reconhecida despesa ou perda no período em que a reversão ocorrer. Bom, então a gente revisou aqui o item 34, né? E aí voltando na questão, então o custo de produção foi 16, né? E foram quantas camisetas? 200 camisetas. Bem, então qual é o custo total? 16 vezes 200. 16 vezes 200, a gente vai chegar em 2 vezes 16, 32,00, 3.200. E aí depois o que ela fala aí? Metade dela saiu com defeito. Então, nós tivemos aí essa perda, né, do estoque da metade. Então, metade de 13.200 divide por 2 vai dar 1.600. Então, 1.600 vai ser o quê? Despesa. Não é mesmo? Vai para a DRE lá, reconhecendo o resultado. E 1.600 vai ser o quê? Estoque. Então, é essa situação aí, tá? Então, ficamos aqui, meus queridos, com balanço patrimonial circulante de estoques 13.200, DRE 13.200, balanço real circulante 1.600, DRE 1.600. Gabarito opção C. Próxima. Uma empresa teve todo o seu estoque destruído em um incêndio. Que fase? O fato será contabilizado nas demonstrações contábeis da empresa como... Pessoal, vamos lá. Para não... Perda normal. Perda anormal. Anormal. Perda normal. Custo. Tá? Entra como estoque. Agora, quando for uma perda anormal, vai para o resultado. Despesa. Beleza? Então, aqui vai para o balanço patrimonial, aqui vai para a demonstração do resultado do exercício. É o item 34 aí, né? Então, nesse caso, teve todo o seu estoque destruído. Em um incêndio, isso aqui é o que? Anormal. E é todo o estoque. Tudo é anormal. Então, o que vai fazer? Nós temos aqui uma situação que tudo vai para despesa. Em 2 de janeiro, X0, uma empresa adquiriu estoques no valor de 60 mil. Como a compra foi à vista, a empresa recebeu um desconto de 10% sobre o preço. Além disso, o fornecedor pagou o frete, que era 2 mil, enquanto a empresa contratou e pagou o seguro de transporte no valor de 5 mil. Aí a empresa comprou um armário. Adoro um armário, né? Para armazenamento do estoque no valor de 10 mil. Assinale a opção que indica o custo de aquisição evidenciado. Questão mais de boa, né? Então, vamos lá. Quanto que foi? 60 mil. Esse é o preço. O que mais? Como a compra foi à vista, a empresa recebeu um desconto de 10. Então, 10%. Então, a gente vai deduzir aqui, ó, 10%, 6 mil. Esse é um desconto comercial, né? Incondicional. 6 mil. Então, ficamos com 54 pratas aqui, né? Além disso, o que mais que aconteceu? O fornecedor pagou o frete. Então, quem que pagou o frete? A empresa ou o fornecedor? O fornecedor pagou o frete. Logo, não entra no custo da empresa. Toma cuidado, cara. No custo de aquisição. Por quê? Porque foi o fornecedor que pagou o frete. E a empresa contratou e pagou o seguro. Agora sim, 5 mil a mais aqui. Porque foi a empresa que pagou. Tá? Legal demais? Então, 59 conto. Bem de boa. E o armazenamento, professor, o armário, isso aí vai lá para despesa, a menos que ele falar diferente. Massa, então o que você observa aqui, meus queridos? Que essa é uma questão simples, mas de boa que pode cair. Tá? Então, essas aqui não dá para errar nunca. Agora, nós
observamos, inclusive os primeiros, né, são as mais difíceis. Agora começou a ficar mais fácil. Por que começou também a ficar mais fácil? Para você que está maratonando desde o início. Porque, cara, a gente está colocando por uma ordem, não por uma ordem de mais fácil para mais difícil. A ordenação aqui é cronológica. Tá? Cronológica. Então a gente começou das mais recentes e está descendo no ano aqui. Não sei se você percebeu. Então a ordenação não está para uma ordenação, vamos compensar pelas mais fáceis. Não, eu já comecei com a pedrada. Né? E aí o que a gente observa? Que algumas questões elas cobram só a partezinha inicial. Outras eles colocam essa parte, depois operações de venda, pedem lucro, pedem... Tá? Então a gente, à medida que vai fazendo as questões, observa aí que tem umas que são bem mais simples, né? Em um 1DX0, o estoque de uma empresa era avaliado em 2.000. Este era composto por 20 bolsas, que eram vendidas por 120. No mês de janeiro, a empresa fez uma promoção e as bolsas passaram a ser vendidas por 90. No mês, 5 bolsas foram vendidas, assinale a opção que indica o valor do estoque final de bolsas em 31. Boa para treinar essas questãozinhas aqui, né? Agora ele quer o estoque final, só que, cara, mais de boa, né? Então, nós tínhamos aí 20 bolsas, que eram vendidas por 120. Estoque de uma empresa avaliado em 2.000. Então, nós tínhamos 2.020 bolsas, né? Então, qual é o unitário? Pessoal, sempre quando aparece, assim, vendas, a gente precisa do unitário, tá? Porque aquela questão, né, de custo, valor realizável líquido, aquelas coisas, tá? Então, 2.020 bolsas, qual é o unitário? Dividido por 20, vai dar 100 a unidade, tá? Então, fechamos aqui na unidade. Que eram vendidas por 120. No mês de janeiro, a empresa fez uma promoção e as bolsas passaram a ser vendidas por 90. Então, custo 90, R$100 a unidade, né? Não é 100 unidades. R$100 a unidade. Esse é o custo. E 90 é o que? O valor realizável líquido. Então, entre 100 e 90, nós vamos utilizar o quê? 90. Então, a gente vai ter, vendeu quantas? No mês de janeiro, a empresa fez uma promoção, as bolsas passaram a ser vendidas 90. No mês, 5 bolsas foram vendidas. Então, eu tinha 20 bolsas, agora eu tenho 20 bolsas, menos 5, eu tenho 15 bolsas. Então, eu tenho 15 bolsas e estão por 90 pratas. Vai dar quanto? Seria 1.500, 1.350. 905 vezes 945, 1.350. 1.350, esse vai ser o estoque de bolsas. É isso, né? Valor de estoque final, 1.350. Gabarito, opção C. Então, tivemos aqui, pessoal, só para explorar essa diferença aqui. Redução ao valor recuperável líquido, né? Então, essa redução, esse 10 aqui, vai ser uma perda, né? Redução ao valor realizável líquido. Então, 10 vai ser computado como perda, mas ele quer o quê? O estoque final. Então, a gente não entra nesse mérito aí. Na contabilização do custo dos estoques, os itens a seguir devem ser reconhecidos na DRE como despesa do período, são incorridos à exceção de um. Clássica questão da FGV, ela adora isso, né? Então, ela cobrou lá aquele item 11, não, que entra no custo, essa partezinha aqui, ó. Ó, a exceção de 1. Então,
que no caso aí foi exatamente isso aí, né? Só que só uma opção que a gente precisa ver aqui qual que é. Então eles cobraram aí esse item 11 e 16. Então, na contabilização, os itens seguidos devem ser reconhecidos na demonstração do resultado, à exceção de 1. E aí, meus queridos? Valor anormal. Isso é despesa, né? Imposto de importação e outros tributos certos recuperáveis. Isso aí entra no custo. Né? Entra no custo. Despesa de comercialização, incluindo a venda e entrega dos bens. Isso é despesa. Despesas administrativas que não contribuem. Despesa, gastos com armazenamentos que sejam. Isso é despesa. Então, o único que está aqui. Então, esse aqui está lá no item 16. Esse entra no custo item 11. Item 16, 16, 16. Bacana demais. Assinar a opção que indica um exemplo do que deve ser incluído no custo do estoque. Agora é o contrário, né? Valor anormal. FGV Jaiminho, né? Põe aí. Cara, o cara fez as duas questões na mesma hora, com certeza, né? Ele só fez o inverso, vocês entenderam aqui? Ó, aqui ele quer o que entra no custo. E o resto é tudo despesa. Aqui, ele quer o que deve ser incluído. Só é outra forma, pessoal. É a mesma coisa, né? Só que aqui ele diz, ó, tudo é despesa. A exceção de um, que é o custo. Aí aqui ele perguntou a mesma questão de outra forma. Qual dessas aí que é o custo? Vocês estão vendo que é a mesma questão? É a mesma questão, cara. Inclusive, o gabarito é o mesmo lá, ó. Imposto de importação. Imposto de importação. Isso que é evitar a fadiga, né? Meu Deus do céu. Uma entidade possui em seu estoque grande quantidade de itens que possuem margens semelhantes. Ela mensura o custo dos estoques pela redução do seu preço de venda na percentagem apropriada da margem bruta. Assinar a opção que indica o método de mensuração de custos de estoque utilizado pela entidade. Nesse caso, meus queridos, ó, nós temos aí o que a gente chama de método do varejo. Ó, item 22. Usado no setor do varejo, mensurar estoques em grande quantidade muda rapidamente. Itens que têm margens semelhantes e para os quais não é praticável usar outros métodos de custeio. O custo de estoque ser determinado a redução do seu preço de venda na percentagem apropriada da margem bruta. A percentagem usada deve levar em consideração o estoque que tenha tido seu preço de venda reduzido abaixo do preço de venda original. É usada muitas vezes uma percentagem média em cada departamento de varejo. Tá? Esse método é muito cobrado em prova, né? Método do varejo. Talvez você nem tinha ouvido falar aí, né? Talvez passou despercebido aí. Beleza? Então a gente vai usar redução do seu preço de venda na percentagem apropriada da margem bruta. Então eu coloco um exemplo no PDF, né? Preço de venda 1.000, uma margem bruta de 20%, né? Então qual que vai ser o custo do estoque? Vai ser 1.000 menos 20%, né? 1.000 menos 200, 800. Então, 1.000 menos 200 dá 800. É um exemplo aí como que eles fazem. Redução da margem. Então, nesse caso, é o método do varejo. Uma loja revendia caixas de madeira em 1 de janeiro de X0. Ela não possuía caixas em seu estoque. Na data, ela adquiriu 30 caixas por R$20 cada. Além disso, ela pagou o frete para a entrega das caixas, no valor total de 150. No mês de janeiro, ela vendeu 10 caixas de 30, e em fevereiro as caixas passaram a ser vendidas por 22. No mês, 15 caixas foram vendidas, assinale a opção que indica o estoque de caixas em 28 de fevereiro. Muito parecido, né? Com uma que a gente já tinha visto ali. Então, primeiro, ela não possuía caixa de estoque, na data ela adquiriu 30 caixas por 20. Então, 30 vezes 20, não sei se eu coloquei já aqui, não. 30 vezes 20, última questão. Gostei de ver aqui, ó. Tá acabando. 30 vezes 20, última questão que a gente propôs aqui da nossa jornada. 30 vezes 20, então vai dar 3 vezes 2, 6, 600. Né? Então, 600 conto. O que mais? Adquiriu 30 caixas de 20, além disso ela pagou o frete. Ela pagou, a empresa pagou o frete. Agora vai ser somado esse frete aí. Então, mais 150. 600 mais 150
Vai dar 750. 750, né? Que vai dar quanto a unidade? 25 unidades. Bom, agora a gente vai ver as vendas, né? Em janeiro foram quantas? No mês de janeiro ela vendeu 10 caixas por R$30 cada. Então ela vendeu 10 caixas. Quantos que restaram? Eu tinha 30, menos 10, 20 caixas. E aí o que aconteceu? Vendeu 10 caixas. Em fevereiro as caixas passaram a ser vendidas por 22. No mês 15 caixas foram vendidas, então menos 15 aqui. Então sobraram 5 caixas. Então agora a gente só precisa ver se eu vou pegar o custo ou o valor realizável líquido. Então o custo 25. E agora o valor realizável líquido. Em fevereiro as caixas passaram a ser vendidas por 22. Tá? Então 22 é menor que 25? Sim. Então 22 é o valor realizável líquido. 22, 25, uso menor, 22. 22 vezes 5, 110. Gabarito, portanto, opção B de bola. Meus queridos, chega da estoque, né? Tem mais questões do PDF. Você pode seguir lá. Tem mais algumas questões que nós comentamos. Mas em termos, tá, eu peguei até 21 aqui. Questões interessantes, bacana para a gente trocar uma ideia. Acho que tá de bom tamanho já, né? Fica o convite para você me seguir lá no @profchimaropossati, no canal Contabilizando no YouTube e no Telegram lá no @canal Contabilizando. Forte abraço, bons estudos e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!